O reino invisível. Bem-vindo à Célula Digital. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje, nessa semana. Que essa Célula Digital ela foi feita com o objetivo para que nós possamos pregar o ID do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar também. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Tenha um bom dia, maravilhoso dia. E quero te convidar para ir no nossa igreja, que eu faço parte, que eu sou membro, que eu congrego, a IEJN, que é a Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Ela fica localizada na rua Aruanã, na Avenida Aruanã, número 120. É Alphaville, Barueri. Amém? E os cultos que nós temos lá é de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas. Também de quarta-feira, tem 2 horários, que é às 15 horas e às 20 horas. Também tem sextas-feiras, que é o culto do jovem, né? Que é às 20 horas. E também aos domingos, que é o culto profético, que é às 9 horas. Amém? E o profeta, ele tá fazendo uma campanha de começar o culto 15 minutos antes, mas na verdade não é o culto, né? Porque ele vai fazer abençoar umas pessoas doentes, os enfermos, e ungir, né? Então, se você quiser, tem alguma doença, algum parente que tá doente, você chega lá 15 minutos antes no culto, que o profeta está ungindo, né? Ele vai ser ungido e vai ser imposto as mãos para que seja curado. Já teve muitos testemunhos de que muitas pessoas foram curadas lá no culto. Amém? Glória a Deus. Mas lembre-se, não é o profeta, é Jesus. É Jesus que está presente ali no nosso meio e é Ele que cura. Amém? Então vamos começar aqui com a nossa live, com a palavra de hoje, que é 2 Coríntios, o capítulo 4, de 16 a 18 os versículos. Amém? Vamos lá. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Essas palavras são lindas, né? Maravilhosa. Linda, linda, linda. E aqui nessa passagem, né, eu vejo que a igreja, ela está desanimada, né? Ela estava desanimada lá na época, porque é assim, o caminho com Jesus, ele é
Desculpa, gente. Me perdoe. O caminho com Jesus é difícil, porque nós temos que nos desgastar, nós temos que orar, que levantar de madrugada, muitas das vezes, para interceder pelas pessoas, porque o Senhor Jesus nos chama para isso. Mas é muito abençoado, porque dia após dia nós temos resultados, e a gente não vê o que... Porque assim, nós pensamos muito no que vemos, né? Os milagres, como eu disse lá no culto, que tá sendo muitas pessoas curadas, né? A gente só vê os milagres, mas não é só os milagres que a gente tem que ver. A gente tem que ver, nós temos que ver o nosso interior, o que o Senhor tá fazendo na nossa vida. Porque até chegar no milagre, o Senhor tá trabalhando. E é isso aí que nós não vemos, entendeu? É isso que não vemos. Olá, bom dia, RLJ, Mil Vezes Planejados. Bom dia, paz do Senhor para você. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. E que Deus abençoe os seus projetos. Amém? Então, continuando aqui, porque as pessoas elas não percebiam, né, a glória que elas estavam fazendo, porque a glória de Deus é o que não vemos, porque o que vemos é transitório, é passageiro, né? O que vemos é passageiro, mas o que nós vemos, o que nós não vemos é eterno, como diz a palavra aqui. E é muito linda essa palavra, muito linda, ela tocou muito em mim quando eu estava estudando ela, para falar aqui para vocês. Porque nós não vemos o que Deus está fazendo, porque às vezes a gente reclama muito, né? Reclama muito porque porque o Senhor não está trabalhando, porque não acontece nada. Acontece sim, muitas coisas acontecem, mas é que Ele está trabalhando. O que acontece? O que você não pode fazer é... O que você não pode fazer é ficar atrapalhando o Senhor. Porque às vezes a gente fica atrapalhando o Senhor, fica fazendo as coisas na frente dele, sendo que é Ele que sabe tudo, Ele que sabe todas as coisas. Então, não atrapalhe o Senhor, deixa Ele trabalhar, que você vai ver as grandes manifestações, as grandes milagres que vai acontecer. Porque antes do milagre vem o trabalho, e o Senhor está trabalhando na sua vida, com certeza. Assim como está trabalhando na minha também. Amém? Porque quando nós cremos que não estamos vendo, você deixa o Senhor, você deixa o Senhor trabalhar, como eu já disse. Porque Ele será, porque aí nós seremos do jeito que Ele quer, entendeu? E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que deixar Ele trabalhar para que sejamos do jeito que Ele quer. Porque nós somos a criação do Senhor. E quando nós nos conectamos com Deus, com a criatura com o Criador, é maravilhoso. Amém? E aí nós temos que deixar Ele trabalhar. E é só isso que eu tenho para dizer para você hoje, porque essa palavra ela é tão assim emocionante que muitas vezes o silêncio fala mais do que a palavra. Amém? Então vamos orar para que a semana dessas pessoas que vão assistir depois, que elas sejam muito boas, que elas sejam maravilhosas e abençoadas pelo Senhor. Amém. Senhor Jesus, Pai misericordioso, ilumine o caminho de todas as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir essa live, que eles estejam
abençoados, que eles sejam iluminados, que o Senhor salve a vida deles, que eles sejam salvos, que eles sejam salvos, que eles venham a te conhecer, Senhor Jesus, porque conhecer o Senhor é a coisa mais maravilhosa que existe. Caminhar com o Senhor Jesus é mudar a vida, é se transformar, é ter outra vida, é viver em outro ambiente. Assim como Pedro era muito estourado, muito nervoso. Ele começou a andar com o Senhor Jesus, ele mudou totalmente. Amém? E é assim que eu digo para vocês: procure andar com o Senhor Jesus, porque Ele que vai salvar. Amém? E também, Senhor Jesus, eu oro também, Senhor, pela cura, a cura dos enfermos. Senhor, a cura, Senhor, de todas as pessoas que estão doentes, do meu tio que tá com problema, meu tio Dirceu, que ele tá com problema nas pernas, que o Senhor cure, Senhor, cure as pernas dele, que o Senhor visite ele lá no hospital, faça ele reconhecer que é o Senhor e cure as pernas dele, oh glorioso Deus. Também peço oração, Senhor, pela minha mãe, que o Senhor cure a minha mãe, que ela foi operada, mas eu creio que foi o Senhor, foi o milagre do Senhor, que não deixou ela hoje não estar entre nós, porque foi o Senhor, e agradeço isso todos os dias, porque eu sei que foi o Senhor que não deixou ela desmaiar na hora que ela caiu no banheiro. O Senhor sabe disso muito bem. O Senhor sabe que foi o Senhor que cuidou dela nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Muito obrigada. E também, Senhor, peço também, oro por todas as pessoas, Senhor, que têm vícios, que eles sejam largados nesse momento, Senhor. Porque esses vícios, Senhor, eles estão matando a si mesmo. Que interesse, que novidade é essa de ficar tendo vícios que mata a si próprio? Oh, glorioso Deus, coloque isso na cabeça deles, meu Pai. Ilumine a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, Senhor, por tudo. Agradeço, Senhor, por ter morrido por nós. Por ter estado na cruz. Meu Pai amado, o Senhor morreu por nós, para que nós possamos ter acesso ao nosso Pai, o nosso Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus. Eu agradeço, mas eu não mereço a sua morte, Senhor. Mas o Senhor está aqui conosco vivo, graças ao bom Deus. Graças a Deus, você está conosco, porque o Senhor venceu a morte. E como o Senhor venceu a morte, nós podemos vencer assim também, como está escrito na Bíblia. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício por nós. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada. Agradeço. Amém, amém e amém. Obrigada. E eu quero deixar aqui um recadinho para você, que se essa palavra aqui mexeu com você, compartilha esse vídeo. E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp que nós temos, tem um link na bio. E ali você vai receber palavras do Senhor, você vai ser acolhido por mim e pelos pastores da nossa igreja. Amém? Ele fica lá no link da minha bio. O link para você entrar no grupo do WhatsApp. Amém? E aí eu quero que você seja muito, 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 no dia de hoje, seja muito abençoado por Deus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe os seus projetos e que o Senhor esteja com vocês. Amém? E até quinta-feira. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.